Olá pessoal, boa noite. Eu sou Janete Capel, psicóloga, psicoterapeuta, docente universitária e pesquisadora. E estou desenvolvendo aqui com vocês um projeto chamado Encontros e Desencontros com Freud. Olá, Joana, Ana Lúcia, Danila, Meigda, bem-vindas, bem-vindos todos vocês. É uma alegria tê-los aqui mais uma vez para essa nossa live. Hoje nós vamos trabalhar especificamente com uma mulher da psicanálise, né? Então nós estamos aí iniciando essa série chamada Mulheres da Psicanálise e vamos conhecer um pouco hoje sobre Françoise Doutor. Sejam bem-vindos, Kellen. Novamente a Danila está conosco, Janete Bernardes. Gratidão a todos vocês que já estão aqui para prestigiar esse nosso trabalho, nesse nosso projeto relacionado aí com mulheres que fizeram, que construíram a psicanálise. Boa noite, Helga. Nós, psicanálise, já está conosco, que é a Márcia, então nós já vamos enviar o convite à Márcia Marques, que vai participar hoje conosco. Escrevam aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, vendo bem, para que possamos começar, então, essa live tão esperada. Olá, Márcia, boa noite. Oi, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, e você, Márcia? Tá tudo bem aqui. Ai, que bom! Márcia, estou muito feliz em receber você nessa noite, né, para a gente conversar um pouco aí a respeito dessa mulher tão importante aí na psicanálise, né, tão importante para a nossa clínica, que é a Françoise Doutor. Então, gratidão por você ter aceito e poder estar conosco nessa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós já estivemos falando sobre ela em outras situações, né? Nas aulas aí, já nos encontramos. Então, e aí hoje vamos poder falar um pouco mais com várias pessoas aí nos assistindo, e se vocês que estão conosco quiserem também, pessoal, fazer alguma pergunta, né, mandar aí alguma mensagem, vocês podem enviar e na medida do possível nós vamos então conversando aí com vocês também. Pode ser assim, Márcia? A gente Claro, pode ir claro. interagindo, respondendo, né? E lendo aos poucos aqui também as mensagens. Eu não vou conseguir ler o nome de todos agora, mas se possível ao final, né? Eu volto aqui para poder falar também com vocês. Então, gratidão mesmo, convidem outras pessoas, porque com certeza nós vamos hoje ter uma noite incrível aqui, poder realmente conhecer um pouco mais dessa teórica e dessa pessoa tão importante aí, que fez parte da construção da psicanálise, né, Márcia? Nosso objetivo com as lives, especialmente nesse projeto agora, é poder trazer algumas mulheres aí que realmente contribuíram e que construíram realmente a psicanálise, né? A gente escuta falar muito dos homens, né? Destaca muito os homens da psicanálise, e agora a gente quer dar aí um destaque, né? Uma importância às mulheres também, né? Que contribuíram com a psicanálise. Eu vou E é apresentar interessante, você né, Janete? assim, Porque sim, sempre Márcia. trazem uma marca, né, do ser mulher. Eu acho que isso é uma coisa até que a gente pode falar aí ao longo da nossa conversa, né? Essa marca Exatamente. que comparece na história e na obra, né, dessas Isso, mulheres psicanalistas. exatamente. Então, Márcia querida, né, uma amiga aí de muito tempo, né, Márcia? Já trabalhamos em várias faculdades, universidades, já nos encontramos em alguns momentos aí nesse nosso percurso, né, nessa nossa trajetória profissional. A Márcia Marques Pires, ela é então psicóloga, psicanalista, é mestre em psicologia, né? É professora, docente, coordenadora aí de cursos de pós-graduação e cursos bem relacionados com a psicanálise e psicopatologia, né, Márcia? E faz parte do grupo Nós Psicanálise. Eu acho que é até importante depois você falar um pouquinho a respeito do grupo, porque nós temos aqui com certeza alunos, docentes, professores também, mas vários alunos, pesquisadores, psicólogos, psicanalistas, várias pessoas que são da área, e pode ser que tenham alguns aqui
alguns que têm interesse em participar do grupo, né, do grupo de estudo e Uhum. conhecer também um pouco aí das atividades que vocês desenvolvem. Então, eu gostaria depois Uhum. que você falasse um pouquinho, tá bom? Uhum. Márcia, É, eu vou fazer assim, pode falar, já pode falar, por favor. bom, nós temos um trabalho, né, já com a psicanálise já faz alguns anos, né, e esses trabalhos de transmissão, hoje eles estão articulados em vários grupos, né, então a gente tem 3 seminários em psicanálise, né, tem um seminário de teoria clínica lacaniana, tem um seminário de freudiano, né? E tem um terceiro seminário que já é mais recente, em que a gente discute muitas questões relacionadas à técnica. E tem os grupos de estudo, né? E esses grupos eles vão mudando, então quem tiver interesse, né, de olhar lá no próprio Instagram, tem os grupos que estão em funcionamento, né? Geralmente eu trabalho com os grupos relacionados à adolescência, né? Eu tenho 2 grupos de estudos relacionados à adolescência e os grupos de supervisão. E nós estamos agora com 2 projetos aí, né, que estão sendo gerados nesse momento, que são um grupo de introdução à psicanálise. Esse é um curso que tem sido muito solicitado, né? Inclusive a Ana comentou sobre ele, então eu junto com a Ana estamos montando esse curso, que nós já tivemos ele durante muito tempo. E também um grupo de estudo sobre psicose, né? São os 2 grupos que eu particularmente estou, né, desenvolvendo agora, além dos grupos sobre adolescência. E a gente tem as especializações, né, que estão articuladas ao IPOG, né? Então são 4 especializações, né? São 2 especializações em psicanálise, né? Uma em psicopatologia, de base psicanalítica, e uma de psicanálise com crianças e adolescentes. Então, a Que gente bom, vem né? rodando aí com essas, né, as voltas com a psicanálise nesses processos de transmissão, né? Então, Bom, Márcia, é muito bom, né, poder ouvir você falando aí do quanto você e o grupo e as pessoas com as quais você tem trabalhado, quanto vocês têm contribuído, né, e muitas mulheres aí, né, muitos nomes que você já trouxe, que a gente também tem falado aqui nesse nosso projeto, e nós queremos exatamente, né, nessa outra versão, né, desse projeto, a gente está seguindo com aquele outro paralelo, mas agora que a intenção é destacar então algumas mulheres. E hoje a gente começa com Françoise Doutor, né, que nasceu em Paris em 1908, morreu em 1988, então aí 80 anos, né, de existência, de muita produção, de muito trabalho, muitas obras, né? Então é muito importante a gente destacar isso. Foi uma mulher assim de vanguarda mesmo, né? Uma pioneira aí na análise com crianças. Então acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né? E que assim popularizou mesmo o trabalho dela, né? Com as entrevistas nas rádios, né? Então, assim, trabalhando vários temas extremamente importantes e relevantes e que a gente ainda trata muito hoje, né? Então, apesar de estarmos aí algum tempo distantes dessa realidade em que ela viveu, mas em termos de necessidade de demandas, a gente observa o quanto essas demandas ainda são muito atuais na nossa clínica, nos nossos consultórios, né? E aí, então, nós vamos então é conhecer um interessante, pouco, né, Janete, sim, porque só pensei a gente vai associando, né, as coisas. sim, Você sim, fala essa claro. questão do rádio, que inclusive é uma questão na qual ela foi muito criticada, né, porque ela leva a psicanálise para esse lugar, né, de acesso às pessoas, né, onde a psicanálise circula de uma maneira diferente, né, e não tão fechada em termos tão técnicos. E a gente estava falando do nós, e isso é uma questão que quando a gente montou o grupo lá atrás, a gente falava muito disso, né? Assim, a gente fez alguns projetos no início e que eram ligados à arte psicanálise,
e que eram projetos em que a gente ia ao espaço, né? Seja ele relacionado à dança, à literatura, mas a gente saía do nosso lugar e ia a um outro lugar para conversar com essas pessoas e fazer essas interlocuções, exatamente pensando nisso, de que a psicanálise, ela precisa ter, é lógico que a gente tem um respeito muito grande, né, a consistência teórica, e é por isso que a gente estuda tanto, né, que sempre estamos aí às voltas com a teoria, mas não significa que a psicanálise ela precisa estar fechada em guetos, né? A psicanálise ela precisa servir, ela precisa circular, ela precisa, né, estar nesses espaços. Isso né, eu acho que para mim particularmente, mas também tem uma coisa da proposta do grupo que passa um pouco por isso, né, por uma ideia de que a psicanálise ela precisa de fato ser um instrumento, né, que permite a gente pensar, né, ser um dispositivo que permite a gente pensar inúmeras questões e não só entre psicanalistas, né? Então acho que hoje ouve-se ainda muito, né, quando se abre, né, para se falar da psicanálise nesses espaços públicos, imagina, né, que estamos falando de uma primeira psicanalista de crianças lá na França, nessas condições, né? Então tem algo de inovador do que ela faz em vários aspectos, né? Então ela é uma psicanalista que traz, né, muito ousada nas suas, né, tanto nas suas intervenções, né, quanto na sua forma de trabalhar. Sim, sim. E Márcia, um pouquinho da sua trajetória, emendando aí com seu encontro com Françoise Doutor, como é que se deu aí esse seu encontro com a psicanálise e mais especificamente com o doutor? Você conta pra gente um pouquinho? Então, eu falo que eu não tenho um caminho clássico pela psicanálise, né? O caminho clássico pela psicanálise é aquele assim, lá na faculdade eu comecei a estudar Sim. psicanálise, né, tinha um grupo de estudos, tinha um professor que eu gostava, tinha alguém dessa forma. Não, eu não tive nada disso. Né? Assim, não me passou pela cabeça estudar psicanálise, né? Eu estudava outras coisas, eu fiz um caminho aí que era mais próximo à fenomenologia, né? Então, cheguei na psicanálise já tarde, né? Eu cheguei na psicanálise, inclusive, através de uma questão que até hoje me inquieta, né? Porque eu estudava adolescentes que tentaram suicídio e enfim, né? Na época eu trabalhava com um instrumento específico, que era o Rorschach, mas lendo muitas coisas sobre a questão do suicídio na adolescência, eu chegava sempre num ponto em que eu falava, não é suficiente, isso não é suficiente, e foi assim que eu entrei na psicanálise, né? Eu falo que eu entrei na psicanálise através do Luto e Melancolia, né? Um texto do Freud, e até hoje eu não saí dele, porque né, de tempos em tempos eu estou aí, voltando para esse texto e pensando questões, mas entrei através das questões relacionadas à adolescência, e que de alguma forma eu vivo as voltas com isso, né? Então, né, não tem uma clínica que seja exclusiva de adolescentes, mas a adolescência sempre foi uma questão que me inquietou muito, e não para de inquietar, porque nós temos aí né, algo que aparece sempre de muito novo na adolescência, né? Então, às vezes nas aulas eu falo, a gente está sempre correndo atrás, né? Então eles sempre estão trazendo alguma coisa e a gente está indo atrás disso que eles vão, né, estampando no corpo, né, através desses sintomas que fazem. Então esses sintomas que às vezes aparecem com roupagens tão novas e que a gente precisa entender, mas também de uma clínica difícil, né? Eu acho que a clínica da adolescência ela não é uma clínica fácil, né? Ela é uma clínica difícil porque ela tem um fundamento técnico que nos escapa um pouco mais, porque enquanto que quando a gente trabalha com uma criança, né, a gente tem o brinquedo, né, o brinquedo que faz uma sustentação, a linguagem, através do brinquedo a gente produz intervenções.
e com adulto a gente tem a palavra, né? Com adolescente a gente tem muitas vezes o silêncio, né? E a gente O fica vazio, né, buscando Márcia? isso que faz sustentação. E isso torna uma clínica, às vezes não se trata nem de um caso difícil, mas de uma clínica difícil, né? Então, às vezes, é complicado de você fazer um manejo, né? Porque você se esbarra sempre nesse silêncio, nessa insuficiência, né? Então tem uma construção em um momento de tantas viradas. Então, na verdade, assim, a doutor fazia uma clínica, né? Tem uma escuta muito voltada para a questão dos bebês, né? Então, e das crianças, isso já é um dos primeiros pontos que ela traz como sendo diferente, que é de uma escuta de um sujeito que não é uma criança só, mas no entendimento dela, né? Esse sujeito ele está presente em qualquer, né, em qualquer momento. Então, ela escuta o sujeito independente da idade que tem. Então, ela recebia bebês, né, no seu consultório, né, no hospital, e para entender a clínica com adolescentes, eu sempre me aproximei muito da clínica com bebês, né? E a gente sempre vê o entendimento da adolescência como uma proximidade ali com a clínica com crianças, e na verdade o que me ajuda a pensar a questão da adolescência tem mais relação com a clínica com bebês do que com uma clínica de crianças propriamente dito, porque a gente tem uma questão relacionada ao corpo, importante, né? Então a gente tem toda uma queda da imagem corporal nesse momento, né? Então é uma apropriação desses novos caracteres que entram para o corpo e que precisam, né, que produzem, né, essa abertura aí nessa imagem, e que provoca uma série de sintomas nesse momento de virada, né? Então tem algo que lá de trás desse primeiro lugar narcísico inicial que comparece com uma força muito grande. Então eu sempre fui muito próxima da clínica com bebês, sem atender os bebês, na verdade, porque me ajuda a pensar as questões que estão presentes na adolescência. Então meu encontro com a doutor vem por essa via, né? Nessas tentativas de entender a adolescência, né? Então ela escreve, ela tem um livro importante sobre o caso Dominique, né? Então que também é um caso sobre um adolescente. Então eu fui entrando por essa via, né? E mais ou menos por aí que eu venho pensando, né? Dessa costura para até mesmo para, lógico que com saídas diferentes, né? Mas também tem uma coisa de uma convocação que acontece muito constantemente na clínica com bebês e que às vezes a gente fica às voltas com isso, né? Nas depressões adolescentes, né? Em todas esses problemas que a gente está tendo aí né? tão frequentes na adolescência. E principalmente agora na pandemia, né, Márcia? Com essa situação de distanciamento, de isolamento, né? De impossibilidade do contato físico, né? Então, eu imagino que você tem tido demandas bem próprias, né, também específicas desse momento também aí na sua clínica, né? E o que é curioso, né, Janete, é que não só do processo de isolamento, mas da volta, né? Esse retorno às atividades, esse retorno ao social, parece que o fechamento que se faz aí, né, durante a pandemia criou um tempo, né, de trégua de muitas questões para muitos adolescentes e que de alguma forma para algumas questões se acalmaram, para outros, né, virou angústia, evidentemente, né, mas para alguns até se acalmou. Agora a gente está tendo um segundo momento, né, que é esse momento dos retornos. E quantos adolescentes estão tendo muita dificuldade de retornar? As crises de ansiedade aumentaram muito agora, né? Porque também esse momento de encontro
em que muita coisa mudou, né? A gente tem mais de um ano na adolescência, se a gente pensa um ano de um adolescente que viveu, por exemplo, o 9º ano, né? Que o 9º ano com todos aqueles rituais, com todos aqueles eventos, com todas aquelas situações, né? Inúmeros pequenos rituais que favoreciam essa passagem. De repente ele se vê sabe, em agosto agora tendo que voltar para uma aula presencial, sendo que ele terminou no início do 9º ano, né? Assim, o último contato que ele teve foi lá no início né? No início do 9º ano, onde ele esperava fazer várias coisas. E agora ele precisa responder de um outro lugar, né? Então isso tem um efeito muito grande, é um tempo muito longo. Se é um tempo muito longo para nós, imagina para eles nesse momento, né? Então parece que é uma conta que está vindo agora, né, com todo esse saldo do ano que se passou. Exatamente. Mas em relação ao Françoise Doutor, algum aspecto da vida dela, da infância, ou mesmo da trajetória, assim, que te chama a atenção, que você gostaria de destacar, ou alguma obra específica, alguma coisa que assim você acha que é relevante, né? E que é interessante a gente destacar aqui para quem está com a gente aqui, para quem está nos acompanhando? Então, bom, eu já tinha falado antes, né? Eu acho que é uma desbravadora, né? Então ela, até a faculdade de medicina para ela, né, foi uma conquista no sentido de ter que conquistar esse lugar, mas também a escuta que ela sempre fez, e a doutor começa a história dela com a psicanálise escutando crianças que estão numa condição muito grave. Então essa é a entrada que ela faz na psicanálise. Isso tem uma repercussão em toda a obra, né? Ela é uma interlocutora muito próxima do Lacan, inclusive para quem o Lacan encaminhava os casos difíceis, né? Que ele entendia como sendo casos graves. Então eram casos que eles tinham um comprometimento, né, emocional, social, motor, muito grande. Então, e também casos que eram deixados, né? Então, crianças que estavam em condição de, né, estavam abrigadas, então essas crianças que de alguma forma elas ficavam né, deixadas de lado, né, em que as pessoas já não faziam mais nenhuma aposta sobre elas. Por que eu estou dizendo disso? Porque a doutor tem um ponto que talvez para mim seja o mais interessante, que é a aposta ética que ela faz no sujeito. Ela era uma psicanalista extremamente convicta. E quando eu falo convicta, eu não falo no sentido da verdade, né? De convicta de uma verdade, seja uma verdade diagnóstica, não é nesse sentido. Mas é convicta eticamente, né? Então, a escuta que ela fazia, desde um bebezinho, né, a um adolescente, traz uma aposta no sujeito que é um entendimento de que se ali existe um sofrimento, esse sofrimento precisa ser ouvido. De que ela que não entende esse sujeito, mas que ali existe uma verdade. E isso eu acho muito caro, né? Porque vão ter vários pacientes que ela vai tratar sem entender do que se trata. Mas ela faz essa aposta no sujeito que traz à frente, primeiro, um respeito a essa condição de sofrimento. Isso a gente vai ver numa forma de manejo que ela tem, em que o sujeito
né, quando estamos falando de crianças e de adolescentes, ele precisava concordar com o tratamento, e concordar com o tratamento não significava apenas concordar, mas reconhecer que existia para ele uma condição de sofrimento. Isso eu acho que é uma questão ética, né? Então, se os pais demandam uma análise para uma criança, e a gente vê crianças e adolescentes sendo trazidos para o consultório sem, né, e muitas vezes, né, os pais, pessoas mentindo sobre o que eles estão indo fazer ali, né? Você vai só brincar. Não, tem que ter. Ela tinha um rigor em relação a isso. Né? Então ali existe uma condição de sofrimento. É lógico que essa condição de sofrimento ela é construída junto com a criança, né? Porque a criança não chega anunciando o seu sofrimento com clareza, né? Mas você faz uma construção com ela em que em algum momento ela fala, bom, isso aqui não tá bom para mim, né? E a partir desse momento, né, inicia-se uma análise. Então tem esse reconhecimento por parte dela. Mas também uma aposta que ela chegava na sua radicalidade, né? Então no atendimento com bebês, ela entendia que não bastava os pais quererem esse bebê, ele precisava querer viver, né? Ele precisava querer avançar. E é nisso que ela com isso que ela trabalhava, né? Então, quando eu falo de uma aposta no sujeito, eu estou dizendo nesse sujeito do inconsciente, mas isso levado à sua radicalidade, né? E isso acaba sustentando toda a forma de trabalho que ela vai ter, né? Então vai ter um jeito específico de manejar a criança, tem um jeito específico de manejar esses pais, tem algo do que ela escuta, tem um entendimento sobre o que é verdade, do que é falado para essa criança. Então a gente vai vendo que desse ponto, né, desse rigor ético, se desdobram os outros entendimentos que ela tem, né, no próprio manejo né, seja com os pais, seja com as crianças. Então, desculpa, Márcia, mas assim, entendendo a criança mesmo como sujeito, né? O lugar, né? O lugar do sujeito como sendo a criança, ou seja, ela dava voz realmente à criança. Isso, e a condição era exatamente essa, né? Que o que ela dizia é que não são os pais não é um adulto que fala pela criança. Essa criança fala por si só, mesmo que essa criança ainda não fale. Então, aí está o rigor, né? Porque se a gente está falando de um bebê, ele não fala, né? Mas aí vem todo o trabalho que ela vai fazendo do entendimento do corpo. Então, tem algo que está sendo dito ali, né? E que ela pode não entender, e isso muitas vezes era verbalizado por ela, né? Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo. Você está me dizendo que tem alguma coisa que está acontecendo de errado, né? E era isso que ela ouvia, né? Esse o elo, né, que ela faz com esse sujeito, né? Desse reconhecimento. Márcia, e com Freud, quais foram aí os encontros e desencontros, se é que a gente pode falar de encontros e desencontros, né? Mas trazendo um pouquinho para o título do nosso projeto, em que aspectos você vê que Françoise Doutor se aproximou, distanciou, né? Como é que foi um pouco aí dessa relação, desse contato com a teoria, né? Com os princípios freudianos? O principal interlocutor que a gente vê é Lacan, Bacana. Até, né, por serem, né, contemporâneos ali. E é lógico, assim, o Freud ele vai trazer para a gente o caso Hans, né, que é através do caso Hans, né, que vai basear os outros casos, né, que todos esses autores que trabalham com criança iniciam aí um caminho através do caso Hans. Então não tem como a gente pensar a psicanálise sem o Freud, né? Mas o principal interlocutor dela vai ser o Lacan, que é inclusive para quem ela dizia, né, que muitas vezes que não entendia o que ele dizia, né, e que ele falava, você não precisa entender, você já faz o que eu digo.
né? Da Que é prática. Uhum. exatamente, exatamente. Você não precisa entender, você já faz o que é, o que eu estou tentando dizer aqui, né? Então, por ali, ela faz a principal interlocução dela, né? É lógico, evidentemente, o Lacan tomando aí, né, do Freud toda a sua teoria, né? O entendimento com relação ao inconsciente, a linguagem, né? Que para ela é o principal. Sim, sim. Então, aí você estava dizendo assim que o principal interlocutor é Lacan, né? E aí a proximidade ela se deu por meio desse interlocutor, né? É, Em algum é, momento você percebe algum distanciamento ou desencontro? Sim, eles têm algumas posições que vão ser diferentes, né? E algumas coisas, né, que ela vai construindo, inclusive antes, né, do Lacan. Então, a doutor passa muitos anos construindo um conceito que é extremamente relevante para ela, que é o conceito de imagem inconsciente do corpo. É, mas eles se encontram no entendimento do que é a linguagem, né? Essa questão de ouvir a criança no lugar né, de alguém falar em nome dela, né? Então, essa escuta é, tão radical das crianças, em que ela não respondia, né? Aí a gente tá muito próximo nas teorias, né? Porque até os objetos que ela utilizava na clínica, ela não utilizava brinquedos muito elaborados, né? A predileção dela era por desenhos e por massinhas de modelar, em que a criança pudesse construir. E quando a criança lhe fazia algum tipo de questão, lhe perguntava alguma coisa, seu cuidado era sempre de não responder a criança, né? De ajudá-la a falar aquilo que ela se propõe, né? De não falar em nome dela. Né? Então, não responder não é no sentido de deixar a criança angustiada, mas é no sentido de não atropelar a criança, né? Fornecendo ali né, alguns atributos que, na verdade, não ajudariam na análise. Né? Então, essa criança precisaria construir esse universo, e então esse trabalho ele era muito rigoroso, porque ela sempre, né, usava às vezes monossílabos e colocava a criança para dizer cada vez mais, né, para tentar dizer daquilo que se passava com ela. Né? Então, era uma analista muito atenta, e a gente vai vendo, né, nos relatos de como que essa atenção ela se dava ao longo do processo. Então, ela fazia algo que hoje em dia, inclusive, né, não se faz, né, que é escutar as crianças junto com os pais, né? Hoje tem quase que um protocolo em que você escuta primeiro os pais, né, juntos, separados, e depois você traz a criança em uma outra situação. Ela escutava as crianças junto com os pais. Ela escutava os pais na presença da criança, né? Então ela oferecia um desenho para a criança, colocava essa criança numa mesa, né? E ela ia conversando com os pais, e à medida que ela conversava com os pais, ela estava atenta a tudo o que acontecia, né, com a criança, ao ouvir, né, isso que os pais iam enunciando, isso que os pais iam dizendo dela. Né? E à medida que eles iam dizendo, é lógico que ela ia fazendo, né, toda uma intervenção nisso que era dito, mas na presença dessa criança. E lógico, tinha também, e depois, né, um momento com a criança separadamente. Mas ela entendia essa estrutura familiar, né, em que, quando se pensa numa análise, né, no entendimento da doutor, quando se pensa numa análise de crianças, você precisa pensar que o sintoma da criança ele está articulado a essa estrutura familiar. Então, isso implica, de alguma maneira, todos no processo. Né?
o Lacan vai dizer, né, que exatamente dessa posição da criança no desejo dos pais, né, então a criança sim, ela está sintomaticamente ali capturada, mas que também ela toma do lugar dela. Né? Então, tem algo do desejo dos pais, tem algo dessa estrutura que atravessa a criança, mas tem algo da criança que entende da sua posição. Né? Ou seja, né, são dois pontos que a gente vai pensando, né? Nessa escuta constante desses pais, mas também nesse jeito, né, particular da criança de se apropriar disso que é da estrutura familiar. Então, isso, né, falando, a gente já consegue pensar como isso né, vai estruturando, né, muitas coisas do que a gente entende hoje de uma clínica com crianças. Né? Então, hoje em dia acaba tendo uma separação muito grande, quase que uma proibição de se dizer as coisas na presença da criança. E ela trazia exatamente isso, né? O fato de que essa criança, ela não podia ser, assim, de que não se mente para a criança, né? Que se diz para a criança algo de uma forma que ela, né, que seja possível para ela, evidentemente, né? Mas que esse não dito que muitas vezes atravessa, ele produz efeitos sobre a criança. Né? E isso a gente vê com muita clareza, né? Assim, quantas vezes na clínica aparecem situações em que se diz, bom, mas ele não sabe disso. Né? E o que a clínica mostra pra gente é que sim, né? Sempre sabe disso. Né? De alguma maneira, isso está posto, né? Isso aparece no sintoma, isso aparece de muitas formas. Né? É aquele não dito, mas que está sendo percebido, né? Percebido de alguma forma, e com esse agravante da falta da comunicação, né? Da comunicação explícita, aberta ali entre os pais e a criança. Né? E promovendo aí os sintomas que ela normalmente manifesta, né, Márcia? Assim, eu não sei se seria uma comunicação explícita, né? Porque aí que está a grande questão do entendimento, né, da psicanálise do que é o inconsciente, né? Porque é o que está na lacuna, né? Então, é exatamente aquilo que falta. Né? É aquele pedaço que não preenche a frase, né? Então, falta aquele pedaço, então algo vai girar em torno disso. Né? A gente vai ter sempre é impossível dizer tudo. Né? É impossível dizer tudo porque isso esbarra na própria condição dos pais, nos impossíveis dos pais, né, no que tem de traumático, no sintoma dos pais, no próprio sofrimento e na angústia desses pais. Eu falei a questão do explícito porque, assim, às vezes uma coisa ela é explícita e exatamente por ser explícita ela não, parece que ela não está ali, né? Porque não se ouve isso. Né? Então, às vezes tem algo que até é dito de alguma maneira, mas não se consegue ouvir. Né? Eu acho sempre interessante pensar isso na questão, nas perguntas relacionadas à sexualidade, por exemplo, né? Em que a criança, o que ela pergunta e o que o adulto responde. Né? Então, ela pergunta uma coisa e a gente dá uma resposta que é uma resposta que é sempre insuficiente. Então, por mais que a gente fale tudo, falta algo. Né? Tem algo que sempre falta algo. E existe um momento em que a criança tem condições de ouvir uma coisa, existem momentos em que essa criança não tem condições de ouvir.
Então, se a gente pensar, né, nessas situações, por exemplo, é lógico que acaba sendo, sendo um exemplo mais explícito, assim, né? Nessas histórias, né, das adoções que não são faladas, né, que são contadas muito tardiamente. O que as pessoas relatam nunca é o que foi dito, é sempre o que não foi dito, né? É aquele momento de silêncio e de troca de olhares entre as pessoas em que ficava uma interrogação, para além das interrogações que já existem, né? De todos os enigmas relacionados à história, às origens, né? Então, só que no caso do não dito que nós estamos falando, ele é um não dito que se zela, né, para que ele fique ali, né, para que ele continue escondido, né? Então existe, além de tudo, um esforço para que ele fique escondido, né? Então eu penso mais no inverso disso, né? Assim, disso que sempre está ali como lacuna, né? Disso que sempre está ali como um buraco, que sempre está ali como um espaço no qual a gente precisa e que a criança gira de alguma forma em torno disso, né? Disso que fica fora, né? Que fica faltando. Tem uma pergunta, uma colocação aqui, Márcia, na verdade uma afirmação, né? Uma observação da Marcela. A Marcela, ela comentou, né, que a importância, então, da escuta da criança como sujeito, né, no seu modo de comunicar. Então, voltando naquela questão do quanto a Françoise Doutor dava importância a essa questão mesmo de se dar a voz à criança, né? E aí a Marcela faz esse comentário e eu quero aproveitar para Marcela destacar a querida, ela é do quantidade. grupo de estudos de adolescência. Isso, Marcela, acho que a Marcela que já esteve conosco também lá na universidade, né, várias vezes, e que eu vou convidar também, viu, Marcela? Pode ficar aí já preparada. Então, nós temos várias pessoas participando, né? Eu não vou conseguir nem falar o nome de todo mundo, mas se vocês quiserem, pessoal, ainda aproveitar, né, para fazer alguma pergunta, a gente ainda tem um tempo. E eu fiquei pensando aqui, Márcia, enquanto alguém de repente manifesta com alguma pergunta, né? Tem pessoas perguntando se a gente vai deixar gravado. Vai sim, fica gravado aí no Instagram e lá no YouTube também, né? Várias pessoas falam que querem participar, mas que não tem o horário, porque é difícil a gente conseguir um horário, né, que atenda todo mundo. Isso fica gravado. Mas eu fiquei pensando, Márcia, na questão mesmo das técnicas, né, que a Françoise Doutor utilizava, a própria questão do desenho, né? Você falou um pouco do brinquedo, né, que não eram brinquedos muito elaborados, então acho que é interessante também comentar um pouco sobre isso, né? E dessa relação mesmo que ela tinha com a criança, né? E a forma mesmo de trabalho, né, da análise, porque eu acho que assim, muitas pessoas ficam em dúvida, né, sobre a análise com criança. E como adulto a gente compreende bem a questão da associação livre, né, a questão da técnica, né? E com a análise infantil, a análise com criança, bem na visão aí de Françoise Doutor. Se você puder falar mais um pouquinho, tem uma pessoa... e tem mais uma perguntinha aqui da Janete Bernardes, né? Aquilo que não é dito é o que na verdade importa. Né? Complementando aquilo que você já estava falando. E é o que retorna, né? É o que a Françoise Doutor vai dizer, né? Que isso que se esconde em duas gerações aparece, né, numa terceira geração na forma de sintoma, né? Então ela tem toda uma construção em relação a isso, a esse não dito. Então, falando um pouco sobre essa questão da técnica, né? Como eu tinha falado, ela não utilizava esses brinquedos mais estruturados, né? Ela sempre... os brinquedos, o que ela tinha no consultório eram as massinhas de modelar né, e os desenhos, né, os papéis, né, para que a criança pudesse desenhar. E aí eu acho que talvez a gente possa caminhar um pouco em relação a esse entendimento do que é essa fala da criança, né, e da linguagem, né? Então essa criança ia produzindo, né, histórias,
E essas histórias, elas não eram interpretadas por ela. Então aí a gente vai ter uma diferença importante do que é o entendimento né, eu acho que da psicanálise, né, das questões transferenciais entre a doutor, né, e que também a gente poderia pensar aí no Lacan, né, dentro dessa linha, e Melanie Klein, porque ela não Klein, utilizava, exatamente, aí a gente tem uma diferença mais radical, né, porque ela não fazia essa interpretação, principalmente utilizando, né, os efeitos, né, que esse brincar produzia nela. Né? Então, o intuito não era fornecer uma interpretação para criança daquilo que estava acontecendo, mas sempre colocar essa criança para falar, né, seja através do desenho, né, mas ela falava com a criança. Né? Então, às vezes, até nas entrevistas, quando os pais diziam alguma coisa ou quando estava diante de um bebê, isso é importante, ela dizia muitas vezes, né, bom, você está sofrendo porque está acontecendo isso, mas né, usando esses elementos ou que a criança trazia, ou no caso do bebê, quando aparecia isso no relato desses pais. Então a gente vai ter algumas histórias aí, né, alguns casos, tem o caso Agnes que aparece no livro Imagem Consciente do Corpo, que você tinha me perguntado lá no início, né, se eu tenho alguma sim, sobre as indicação obras, né? de livro. Tem vários que eu gosto, mas se eu fosse escolher um, talvez é o que eu acho que é mais inovador, talvez, né? Porque ela faz toda essa construção que eu acho que é uma construção importante, nos ajuda a pensar muitas questões atuais, né? Então, os casos de anorexia, né? Então ela falava muito da questão, né, do bebê que recusava alimentação. Então ela traz esse caso, né, de um bebê de novinho, 5 dias, né, que ele se recusa todo tipo de alimentação, a mãe é hospitalizada, né, e ela, né, inclusive, o bebê se recusa a tudo, inclusive água, né, e o pai não tem o que fazer com essa criança, e a mãe numa condição mais grave, e que ela pede que o pai vá até o hospital, pegue uma roupa da mãe, né, uma roupa que foi usada pela mãe, que enrole, né, coloque próximo do pescoço na mamadeira e ofereça a mamadeira para o bebê, né, e ela começa a mamar. E ela vai construindo todo o entendimento do significado, né, desse corpo para além, né, do limite, né, do corpo, mas desse corpo, né, pulsional, esse corpo, né, então tem tanto da questão, né, o cheiro, é o espaço, desse indiferenciado do corpo do bebê, né, com o corpo da mãe, e como que isso vai sendo fechado e vai sendo construído, essa imagem do corpo como algo diferente do outro, né, vai sendo construído gradativamente, né, para a criança. Então, né, volto lá no começo, né, quando eu falo da questão do rigor ético, né, que é essa escuta radical, né, então ela faz essa intervenção, ela não vê essa criança, então é uma criança que está distante, que não tem como chegar para ela. A gente não pode esquecer que a doutor começa a atender num período ali pós-guerra, né? Então nós estamos em uma situação, né, de crianças que perderam seus pais, crianças que fazem sintomas extremamente regressivos diante de suas perdas, né? Então sempre esses casos. Então, é uma intervenção que ela faz sem ver essa criança, mas escutando, né, o que está... isso desse sofrimento desse sujeito. Então,
eu acho que se a gente for pensar, né, voltando à sua questão com relação à técnica, né, eu acho que o foco, né, o acento que ela coloca não é no que essa criança utiliza, né? Porque o que ela utiliza como artifício para dizer de sua condição, né? Através disso, né, comparecem as coisas, mas ela sempre privilegiava esses brinquedos que podem ser confeccionados, que podem ser, né, construídos, remodelados, desmontados, destruídos, né, e não esses brinquedos mais estruturados, né. Sim, sim. Parece Márcia, que tem uma outra, tem uma pergunta, eu não sei se é do Milton Marinho, acho que é do Milton, né? Que pediu para falar, se você puder falar a respeito da questão do pagamento simbólico, essa aí que você está vendo também? vi aqui também. Uhum. Então, ela introduz, isso tem, vamos voltar, né, um ponto para a gente pensar na questão do pagamento simbólico. A questão do pagamento simbólico, ela envolve o compromisso da criança com a sua análise, né? Então, se ela faz um compromisso com a criança de que ela precisa estar implicada no tratamento, né, de que existe ali um sofrimento, né, reconhece uma condição de sofrimento para essa criança, e uma condição que ela, né, que ela está envolvida diretamente. Então, para que haja um tratamento, e ela não tratava as crianças que não queriam ser tratadas, né? Eventualmente a criança quer ser tratada por um motivo diferente do motivo que os pais levam, né? Isso acontece muito na análise com adolescente. Os pais trazem por um motivo e a questão do adolescente é outra, né? Outra. Totalmente diferente. Sim, né? sim. Mas, de repente, tem um motivo que é anunciado e o que ela vai dizer, bom, se esses pais têm um sofrimento em relação a essa criança, essa é uma questão que tem que ser trabalhada com os pais, né? Agora, essa criança, ela tem se tem algo que produz um sofrimento nela, e aí ela falava, bom, a gente pode, né, pensar sobre isso, numa forma de que isso não te produza tanto sofrimento. Isso faz com que a criança, de alguma maneira, esteja implicada no processo. Então, essa ideia que muitas vezes eu vejo de que a criança chega meio que por um acaso para fazer uma análise e não sabe o que está fazendo ali, com ela não existia, né? Tem realmente uma implicação e algo que ela está buscando em termos de tratamento. E aí, nesse sentido, entra o pagamento simbólico da sessão, né? Que é um acordo que ela faz de que, bom, se essa criança tem uma questão e ela está buscando tratamento, de alguma maneira ela vai pagar por esse tratamento, né? E esse tratamento, esse pagamento é simbólico, né? Então, essa criança vai pagar com um desenho, essa criança vai pagar com uma pedrinha que ela vai buscar lá no jardim e vai trazer como forma de pagamento, né? Então, ela faz um laço exatamente nesse sentido de implicar, né, esse sujeito na sua posição, né? Não é só de implicar implicar esse sujeito só como uma responsabilidade, né? Mas de ter uma posição ali, né, de quem busca algo relacionado a esse sofrimento. Então, os pais, eles estão implicados de uma determinada maneira, a criança também tem a sua implicação. Então, ela fecha, né, esse grupo, né, familiar, tanto por parte da criança quanto por parte dos pais, né, que aí se comprometem financeiramente, efetivamente. Então, no fundo, ninguém está isento, né? O que ela vai colocar todos isso. São envolvidos, Todos se comprometem de alguma forma, inclusive com pagamento. Inclusive com pagamento.
O que é algo interessante, sabe, Janete, assim, né, agora permitindo a gente abrir aí para pensar um pouco uma questão que aparece muito, né, para a gente, às vezes eu recebo muita gente em supervisão para pensar essa questão, né, do pagamento, principalmente quando trabalham em instituições, né, com as questões dos planos de saúde, né, de que em muitos casos aparece como que fica, né, esse investimento, e a gente sabe que muitos, né, chegam através das suas questões, estão completamente investidos, mas às vezes isso ajuda também a gente pensar, né? O que está em jogo, né? E o que precisa entrar em jogo, né? Porque é exatamente isso, o pagamento da sessão ele não é só da ordem do dinheiro, né? Paga-se com muito mais, né? Com certeza. Márcia, temos aqui mais duas perguntas, vamos ver se vai dar tempo. A Janete Bernardes está perguntando, né, como a psicanálise tratará os bebês que perderam suas mães durante o período gestacional para a Covid, né? É uma questão que a gente está passando por ela, né, vivenciando. Então, como você tem pensado essa questão aí nos grupos, né, não só no seu espaço ali, mas nas discussões que vocês têm feito, principalmente nos grupos de estudo, né? E a Lohane também perguntando, ou fazendo a seguinte colocação, fiquei curiosa quando a Márcia disse no início que alguns adolescentes estão com receio do retorno, né, ao meio social nesse momento de pandemia. Qual o motivo? Então, aí duas questões bem atuais, né, trazendo Françoise Doutor para hoje, né, ela hoje aqui, vivendo esse momento nosso de pandemia, né, como ela pensaria essas duas questões, essa questão das crianças e dos bebês, das crianças e dos adolescentes que estão ficando órfãos, né? E esse adolescente que está com receio de voltar, ou com medo, ou com dificuldade de voltar. Bom, então, Janete, né? Eu acho que, primeiro, com relação à questão dos bebês, e acho que não só dos bebês, né? Das crianças, né? Dos adolescentes, todos que perderam, né? Essas pessoas, porque o que a gente vai pensando é o seguinte, não se trata só da perda vivida pela criança, no caso, Janete fala da questão dos bebês especificamente, mas se trata de uma perda que muitas vezes ela é vivida como luto por parte daquele que agora vai se ocupar dessa criança. Então a gente tem duas situações, né? A gente tem uma criança, né, um bebezinho aí, que a gente não sabe mais ou menos, né, de diversas idades, que estão vivendo uma perda em um momento tão fusional. Então é um momento em que a separação ela é vivida de uma outra ordem. Mas a gente tem um segundo ponto e eu chegaria a dizer que talvez esse seja um ponto mais grave, que é quem cuida desse bebê a partir de agora? Qual é a condição? Porque se a gente tem essa mãe que perde, essa criança está sendo cuidada por quem? Por uma avó, por um pai, que estão enlutados. Né? E como é esse processo de investimento tão necessário nos primórdios da vida, muito necessário em outros momentos, mas nesse momento a gente sabe que isso é decisivo, né? Então, como são esses investimentos nesse momento em que esse sujeito está recolhido, muitas vezes, com a dor das suas perdas? Pensando ainda com a dor das suas perdas e de um luto mal vivido, né? Mal vivido porque lutos muitas vezes que não se tem nem a possibilidade de velar essa pessoa, sem uma possibilidade de despedida, assolado por um trágico, né, que não cabe, né, na nossa sociedade. Então a gente não tem palavra, né? A gente não tem hoje espaço para elaborar esse luto, a gente não tem, são lutos que viram números,
né? Então, um desrespeito absoluto a uma condição dos enlutados, né? Então, essa é a condição. Então, eu pensaria, né, no pouco tempo que a gente tem, é que talvez tenha uma questão que antecede o que vai acontecer com a criança, que é quem cuida, qual é a condição de quem cuida, porque se houve uma perda materna, essa perda com certeza se estendeu a quem hoje se ocupa dessa criança, inevitavelmente. Sim, a toda a rede, né, que está ali próxima. A toda a rede. E quem está diretamente ocupado dessa criança nesse momento está numa condição de luto. E talvez aí esteja o cuidado fundamental no primeiro momento. A gente tem que pensar nisso, né? Nesse cuidado de quem cuida. Não sei se dá tempo, não sei como que é, se cai a nossa... Sim, não está caindo mais com 60 minutos, não. A gente pode um pouquinho mais, se você puder, viu, tá, Márcia? só para responder Ai, a nós última estamos com questão. muitas pessoas ainda, né? Então acho que a gente pode ir mais um pouquinho, se você puder. Tá, só para não A ficar outra questão sem a questão da Lohane, que eu tinha falado em relação ao receio de retorno, né? O que é esse receio, e eu não sei nem se é receio, talvez seja bem mais do que isso, né? Então, o adolescente, ele vive, né, principalmente o adolescente de entrada na adolescência, né? Então, eu estou falando desse desse primeiro momento da adolescência, ele vive um tempo muito ligado ao semelhante, e aos efeitos que são produzidos nesse jogo com o outro, nesse jogo com o semelhante. Mas também muitas voltas com a forma com que ele faz sustentação, né, do corpo, né, da sua imagem perante esse outro. Né? Eu gosto de brincar com a expressão que é assim, com que cara eu vou, com que corpo eu vou. Né? Então, o que é isso que eu vou levar, né, para sustentar diante desse outro em um jogo, né, um jogo que agora é da sexualidade, né, um jogo que é do desejar e ser desejado. Então, esse é um momento de enfrentamento. Um momento de enfrentamento em que ele vem acontecendo e que ele sofre uma ruptura. Né? Então ali ele está às voltas com suas relações, com o que opera e o que não opera dessas relações, e de repente isso corta. A gente tem importantes mudanças corporais que aconteceram aí tanto durante a adolescência, aquelas que já eram, né, previstas, mas a gente também tem uma mudança até em função da pandemia. Né? Pessoas que engordaram, pessoas que estão muito diferentes, né? Pessoas que estão ali com uma dificuldade com a própria imagem e que agora elas precisam sustentar isso diante do outro. Né? Então precisa tecer novamente as relações. Aquele que era meu melhor amigo, né? Quantas histórias a gente vai ouvindo que assim, aquela pessoa que era melhor amiga se afastou um pouco durante a pandemia. Eu comecei a conversar com uma pessoa que eu nem conheço. Né? E hoje eu converso com essa pessoa, mas eu nunca vi essa pessoa. Né? Então é como se a gente estivesse num território de profundas incertezas. Né? Como se fosse um absolutamente novo, né, para o adolescente nesse momento. E talvez a ruptura seja um ponto importante. Né? Eu associaria a isso a ideia da perda durante todo esse tempo de pandemia disso que a gente já carece na nossa sociedade, que é dos rituais que promovem passagem. Então, nós vivemos em uma sociedade, só Françoise Doutor vai dizer, ela tem um livro que chama A Causa da Adolescência, em que ela vai dizer, a causa dos adolescentes, a causa da adolescência, em que ela vai dizer disso, né? Dessa perda dos rituais que promovem essa passagem de uma condição a outra. A gente vai vendo que isso vai sendo tecido e forjado por eles, né, às vezes precariamente, nas pequenas relações e nos pequenos grupos, né,
Ali com o outro, eles vão construindo essas passagens que não operam na forma de grandes rituais, mas de pequenas iniciações, né? Então, em um tempo de pandemia, tudo fica em suspenso. Algumas coisas, né, é como se volta 2 passos atrás e agora entra num estado de suspensão. Eu acho que tem um outro ponto que eu não posso deixar de falar, que é o fato de que ocupou-se muito das crianças no início da pandemia e durante toda a pandemia. O que se faz com as crianças, como que a gente faz para envolver as crianças, para brincar com elas. Ninguém falava do que estava acontecendo com os adolescentes. Os adolescentes fecharam-se nos seus quartos, ficaram reclusos, e ali eles não davam trabalho, porque eles estavam fechados dentro dos seus quartos. Agora, abre a porta do quarto e fala, volta para a vida. Então, de alguma forma, é isso que a gente está fazendo com o adolescente, né? A gente fechou eles no quartinho, agora a gente abre a porta e fala assim, não, vida normal. Bora. Vamos trabalhar, você vai tomar sol. Vai tomar sol, vai pro sol. Vai fazer prova presencial, agora você vai fazer prova presencial. Então, eles estão fazendo prova nos grupos de WhatsApp aí, né? Todo mundo, e a gente sabe que é isso, exatamente isso que está acontecendo. Não, agora você vai fazer prova presencial sozinho lá na sua sala. Então, a gente abriu o quartinho, né? E falou, agora você está tudo bem, volta para a vida, como se fosse, assim, uma pausa, volta para o lugar onde você estava. A gente não está conseguindo voltar para o lugar onde a gente estava. Imagina. Porque não existe mais esse lugar, não né, existe, não existe. Imagina, olha que cruel, né? Eu sempre acho que a gente é muito cruel com os adolescentes, né? Solicita-se deles algo que nem a gente adulto consegue fazer, né? Então, acho que dessa forma, né, só para fazer também uma provocação, né? Eu falo que eu atuo em nome da adolescência, né? Eu levanto a bandeira da adolescência. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente não está conseguindo voltar, a gente não consegue voltar no ritmo que a gente estava. A gente sabe o quanto está sendo difícil voltar para as nossas atividades, assumir uma regularidade, o quanto isso está exigindo da gente. Por que a gente acha que eles conseguiriam fazer tudo como se nada tivesse acontecido, né? E ainda tem, né, Márcia, o agravante de não sabermos até quando se volta, e se volta, né? E se a gente pode voltar de fato. Eu acho que tem também muito esse medo da volta e daqui a pouco ter que recolher novamente, né? Então, muita instabilidade ainda, muita incerteza. Né, Janete? Assim, porque as escolas estão fazendo os rodízios, né? Uma semana um grupo, outra semana outro grupo, e tudo isso é questão, gente, né? Tudo isso é questão para eles, né? Então, é a semana que tá tudo bem, as coisas estão funcionando, eu comecei a adquirir um ritmo de estudo, as coisas voltaram a acontecer. Semana que vem, fechado dentro de casa, aula online, tudo desse jeito, né? E aí? Como, né? Como que isso não é nada? É impossível. Lidar com incertezas sempre foi difícil, nesse momento mais ainda, né? Sim, sim. Márcia, algo mais que você gostaria de destacar aí de Françoise Doutor, na sua clínica, na sua experiência, para a gente já ir caminhando para o fechamento? Alguém, né, que está aí nos assistindo e participando, se ainda quiser, para nós irmos fechando. Algo mais, Márcia, que você quer colocar? Quero só te agradecer pelo convite, né? Pelos convites que a gente, pelos encontros, por enquanto sendo assim, né? Os encontros que não andam sendo presenciais. Te agradecer por esse espaço para que a gente possa, né, conversar. Eu acho, te falei isso no início, né? Que eu acho que é uma iniciativa muito ousada, muito importante, e eu agradeço realmente até mesmo a possibilidade de a gente ter esses espaços para falar de determinadas questões, né? Eu acho que tem muitas coisas que não são ditas, né? Principalmente nesses últimos tempos, então acho que é um espaço para a gente circular, né?
Então, obrigada pelo convite, pelo encontro, né? Eu que te agradeço mais por mais esse encontro, né, Márcia? Porque, assim, nós começamos esse projeto tem, acho que um mês e pouco, né? Hoje é a quarta live, assim, das mulheres da psicanálise é a primeira, mas na sequência aí dos encontros e desencontros com Freud é a quarta. E, assim, como tem sido rico, né, esse momento aqui. Os encontros têm sido, assim, muito interessantes, muitas pessoas participando, muitas perguntas. E, assim, esses contatos mesmo que a gente tem conseguido fazer, né, nesse momento tão importante, em que nós estamos carentes mesmo, né, de encontros, né, e se eles não são possíveis de forma presencial, nós temos feito por aqui, tem sido, assim, muito, muito bons mesmo. Então, agradeço demais você, né, pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto você tem uma agenda, assim, extremamente lotada aí, né, corrida, mas muito bom esse momento com você aqui. E fica aí, né, pessoal, o convite para vocês participarem das atividades. No início a Márcia falou do grupo, né, do grupo Nós Psicanálise, dos cursos que ela tem ministrado, dos eventos. Então fica o convite, né, Márcia? É só seguir aqui o Instagram do Nós Psicanálise. A gente sempre coloca, né? Então, esses novos grupos que vão, né, que estão previstos aí para iniciar, eles vão ser divulgados por aí. Enfim, os que estão em andamento, o grupo sobre adolescência, qualquer coisa é só entrar em contato comigo que a gente conversa. Sempre pronta para a gente conversar sobre as questões da adolescência. Não, e nós vamos marcar outras vezes, sim, né? De repente, para falar especificamente da clínica com adolescentes também, né? Com mais tempo. Mas, assim, gratidão mesmo pelo seu momento aqui, por esse encontro tão gostoso, né? Tão prazeroso, de tanta troca. E gratidão a todos, né? Tem a Elaine Peixoto está dizendo, né? Nunca se pergunta a opinião dos adolescentes, né? Pena, porque são muito criativos. Exatamente. A Thaís Souza, né, dizendo que está aí com saudade de nós. Provavelmente foi sua aluna na Universo e minha aluna também, né, Thaís Souza Paula, e está dizendo aqui da saudade. Então, Márcia, gratidão mesmo. Obrigada, possamos nos encontrar em outros momentos. Um abraço para você. Outro, Márcia. E a vocês, né, eu vou tentar falar um pouquinho aqui os nomes das pessoas que estiveram. Tá? Então, Ana Lúcia, Joana, as que eu não falei, né? A Rita, Poliana, Lucas, Theo, Beth. Nossa, são muitas pessoas, Márcia. Cristina, Jéssica, Gabriela, a Cássia, Adriana, Ariana, Miriam. Provavelmente você conhece várias pessoas, né? A Adelaine, professora Adelaine, Jordana, Sabrina, Lourdes, a Magda, Lohane, Marcos, Renata, Leônidas, Arielle, Leila, Tati, Luana, Adriane, Andréa Magalhães, Diógenes, Ana Paula, Diego. Obrigada, pessoal. Maíla, o Maila, a Diva, Jaque, Rosângela, Mirelle, Ilana, Gabriela, Luciana, Tatiana, o Milton, a Luciana Peixoto, a Camila, o Tiago, a Luciene, a Gabriela, a Edivânia, o Caio. Então, assim, perdão aí se eu não consegui falar o nome de todo mundo, mas a gente foi anotando aqui, Fernanda, Carol. Então, assim, muito bom esse encontro com vocês. Na próxima semana, Márcia, nós teremos aqui mais uma live e aí retornamos lá ao projeto inicial. Teremos um convidado falando de Jorge Grodek, né? Com a psicossomática. Então, também esperamos aí que seja um encontro muito interessante e aguardamos todos vocês aqui novamente. Tá? Boa noite, então, querida, pessoal. Boa Ficamos noite. por aqui. Obrigada, Márcia. Um beijo. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.